Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos talvez mais sombrios e paradoxais da história do pós-guerra: as alianças secretas forjadas entre nações vitoriosas e os arquitetos do regime que elas tinham acabado de derrotar. A nossa discussão hoje gira em torno de uma pergunta bem incômoda, né? A colaboração de agências como a CIA e o Mossad com ex-nazistas foi um mal necessário, uma manobra, pragmática, indispensável na Guerra Fria e na defesa de interesses nacionais, ou foi uma traição fundamental aos valores pelos quais a Segunda Guerra foi travada? A minha posição é que, no duro tabuleiro da geopolítica, essas alianças, embora sejam moralmente repugnantes, foram sim imperativos estratégicos. Decisões difíceis, mas que no fim garantiram a segurança do Ocidente e a sobrevivência de Israel. E eu vou argumentar que o preço dessa segurança foi a própria alma da justiça. Ao fazer pactos com monstros, essas nações não só garantiram impunidade a criminosos de guerra, mas também elas criaram um legado de cinismo que envenena a política internacional até hoje. Então, vamos começar pelo caso talvez mais emblemático, o do Major-General Reinhard Gehlen. Ele era o chefe de inteligência do exército regular alemão, a Wehrmacht, na Frente Oriental. Ninguém no mundo sabia mais sobre as operações e a mentalidade da União Soviética do que ele. Em 1945, com a cortina de ferro descendo sobre a Europa, o conhecimento do Gehlen não era só útil, era o ativo de inteligência mais valioso do planeta. Você chama de ativo valioso, mas essa é uma linguagem que higieniza um pouco a realidade do que aconteceu, né? O Gehlen não era um simples analista. Ele se aproximou dos americanos como um oportunista, oferecendo não só a expertise dele, mas toda a sua rede de espionagem. E quem formava essa rede? Ex-oficiais da SS, da Gestapo, homens cúmplices de atrocidades. Ao aceitar a oferta, os Estados Unidos não estavam só contratando um especialista. Eles estavam reabilitando e dando legitimidade a um pedaço inteiro do aparato de inteligência nazista. Qual era a alternativa? Deixar todo esse conhecimento, toda essa rede cair nas mãos de Stalin? A Guerra Fria não era um debate acadêmico. Era um confronto iminente entre duas superpotências nucleares. Os americanos trouxeram o Gehlen para os Estados Unidos e, em 1946, o enviaram de volta para a Alemanha para chefiar a Organização Gehlen, financiada por Washington. Essa agência se tornou os olhos e ouvidos da OTAN. Sem ela, o Ocidente estaria cego para os planos soviéticos nos anos mais perigosos do confronto. Foi uma escolha, hedionda talvez, mas possivelmente necessária para evitar uma terceira guerra mundial. Necessária a que custo? Olha, documentos da própria CIA, liberados décadas depois, confirmam o que muitos já suspeitavam. A organização Gehlen empregava criminosos de guerra notórios. Pessoas como Alois Brunner, um dos principais executores da solução final, responsável direto por enviar mais de 128 mil judeus para campos de extermínio. E também Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, famoso por torturar pessoalmente membros da resistência francesa, inclusive crianças. Esses homens não eram meros especialistas, eram assassinos em massa que foram protegidos e pagos com dinheiro de contribuintes americanos. Isso destrói completamente a ideia de que existia um lado que era claramente o mocinho na história. Eu não nego a natureza terrível desses indivíduos. É um ponto que não tem defesa. Mas, na lógica da segurança nacional da época, a inteligência que eles forneceram sobre as movimentações de tropas soviéticas, sobre o programa nuclear de Stalin, foi considerada vital. O cálculo era brutal. O mal que esses homens representavam era um mal do passado. A ameaça soviética era um mal presente e futuro que podia aniquilar milhões. É uma matemática terrível, eu sei, mas é a matemática da Realpolitik. A ideia de que a política se baseia em poder e interesses, não em ideais. Mas essa matemática sempre convenientemente esquece de incluir na conta o dano moral a longo prazo. O Gehlen mais tarde se tornou o primeiro presidente do BND, o Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental, integrando de vez essa estrutura nazista no coração da defesa da Europa democrática. O que isso sinaliza para o mundo? Que se você for útil o suficiente, seus crimes serão perdoados. Isso não é segurança, é a institucionalização da impunidade.
E essa lógica não parou na espionagem. Exato. Isso nos leva à Operação Paperclip, uma iniciativa ainda mais ampla. Os Estados Unidos estavam numa corrida desesperada contra a União Soviética para capturar a elite científica do Terceiro Reich. O objetivo era simples. Quem conseguisse os melhores cientistas de foguetes, armas químicas e medicina da Alemanha nazista teria a vantagem tecnológica na Guerra Fria. Foram cerca de 1.600 cientistas e suas famílias levados secretamente para a América. E, de novo, a palavra cientista esconde a verdade. Muitos desses homens não eram acadêmicos apolíticos, eram membros convictos do Partido Nazista, oficiais da SS. O exemplo mais famoso que você sempre cita, Wernher von Braun, o pai do programa espacial americano, usou trabalho escravo para construir os foguetes V2 dele. Milhares de prisioneiros de campos de concentração morreram de fome e de exaustão, cavando os túneis e montando as armas que ele projetou para aterrorizar Londres. E ainda assim, ele foi o arquiteto do Saturno V, o foguete que levou a humanidade à Lua. A vitória na corrida espacial foi talvez o maior golpe de propaganda e tecnologia que o Ocidente aplicou na União Soviética. Demonstrou a superioridade do sistema capitalista de uma forma que nenhum discurso conseguiria. Sem o Von Braun e a equipe da Operação Paperclip, Yuri Gagarin poderia ter sido o único homem a ver a Terra do espaço por muito, muito tempo. Foi um pacto com o diabo que nos deu as estrelas. Esse é um argumento poético, mas vamos olhar para a prosa. Sabe como esse pacto foi selado? Oficiais de alta patente da inteligência americana deliberadamente falsificaram e esconderam os dossiês desses cientistas. Eles mentiram ativamente para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que na mesma época estava caçando criminosos de guerra nazistas para levá-los a julgamento. Então, para vencer a União Soviética, uma parte do governo americano sabotou a justiça do seu próprio país. Você antes falou sobre a matemática da Realpolitik, mas em que ponto o pragmatismo se torna simplesmente uma traição aos valores que você diz defender? Você fala em traição de valores, mas a realidade da sobrevivência nacional às vezes força escolhas ainda mais difíceis que desafiam qualquer lógica convencional. E isso nos leva diretamente ao caso mais extremo e, à primeira vista, impossível de todos: a colaboração entre o Mossad israelense e um oficial da SS. Sim, vamos falar sobre Otto Skorzeny, um homem que o Hitler chamava de o mais perigoso da Europa, comandante de comandos da SS, famoso por resgatar Mussolini, um nazista convicto até o fim da vida dele. E nos anos 60, quem o recruta? O Mossad, o serviço secreto do Estado judeu. A missão dele era se infiltrar e ajudar a desmantelar o programa de mísseis que o Egito estava desenvolvendo com a ajuda de cientistas alemães. Como se pode sequer começar a justificar o recrutamento de um dos homens de confiança de Hitler para proteger Israel? A justificativa, por mais dura que seja, é a ameaça existencial. O programa de mísseis do presidente egípcio Nasser era uma adaga apontada para o coração de Tel Aviv. Israel era uma nação jovem, cercada de inimigos que abertamente pediam sua destruição. O Mossad usou o instrumento que considerou mais eficaz para neutralizar essa ameaça específica. O Skorzeny tinha os contatos, a credibilidade no meio dos ex-nazistas que trabalhavam para o Egito. Foi uma decisão brutalmente pragmática, baseada na lógica de que a sobrevivência do Estado está acima de qualquer outra consideração, inclusive do passado. Eu não estou convencido por essa linha de raciocínio. Essa mentalidade de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo leva a lugares muito sombrios. E essa história de cooperação é mais antiga e complexa. Em 1933, foi assinado o Acordo de Havara entre o regime nazista e organizações sionistas. O acordo permitiu que cerca de 60 mil judeus alemães emigrassem para a Palestina. Isso foi uma coisa ruim, salvar 60 mil vidas do que viria a ser o Holocausto. Diante do que a gente sabe que aconteceu depois, como se pode argumentar contra um acordo que permitiu um êxodo dessa magnitude? Foi a escolha de um mal menor para evitar o mal absoluto. Mas não foi tão simples. Esse acordo quebrou o boicote judaico internacional que estava sendo organizado contra a Alemanha nazista.
Ele ajudou a estabilizar a economia alemã nos seus primeiros e mais frágeis anos. Quer dizer, ao mesmo tempo em que salvava vidas, também fortalecia o regime que mais tarde mataria milhões. As consequências nunca são limpas, né? E essa lógica, ela se estilhaça completamente quando a gente olha para o Grupo Lehi, ou Sterngang. Em 41, eles chegaram a propor formalmente uma aliança militar com a Alemanha nazista contra os britânicos na Palestina. A proposta, felizmente, não foi aceita. Mas o fato de ter sido cogitada, um grupo judeu propondo lutar ao lado de Hitler, se isso não nos mostra o abismo moral para onde essa mentalidade leva, nada mais o fará. É o exemplo extremo e perturbador, sem dúvida. Mas esses eventos, por mais desconfortáveis que sejam, eles nos forçam a perguntar: por que essa parte da história é tão pouco discutida? Talvez porque ela revela a natureza crua do poder. As nações agem com base nos seus interesses de sobrevivência, não em sentimentos ou em narrativas morais. Entender isso não é justificar, é compreender a mecânica complexa das relações internacionais. Eu já vejo de outra forma. A razão pela qual é pouco discutido é porque mancha as narrativas convenientes de bem contra o mal que sustentam muitas identidades nacionais. E os ecos disso estão muito presentes hoje. Quando vemos, por exemplo, alianças políticas sendo formadas entre a direita de Israel e governos de extrema-direita na Europa com tendências antissemitas, como o de Viktor Orbán na Hungria, o que estamos vendo é uma continuação dessa mesma lógica. A ideia de que se pode fazer uma parceria com forças ideologicamente hostis em nome de um benefício estratégico de curto prazo. O legado disso não é a compreensão, é a normalização de alianças tóxicas. Mas esse paralelo não é um pouco forçado? As circunstâncias são completamente diferentes. Estamos falando de diplomacia em tempos de paz, não de uma luta de vida ou morte no pós-guerra. Acredito que a lição real é que a história nos desafia a abandonar rótulos fáceis. O que esses casos nos ensinam é que, para um Estado-nação, a sobrevivência é, em última análise, a única moralidade. A ideologia se torna uma ferramenta, não um guia, quando a segurança nacional está em jogo. É uma verdade desconfortável, mas persistente. Ou, pelo contrário, eles nos mostram o exato oposto, que a busca pela segurança a qualquer custo acaba por destruir os próprios valores que se pretende proteger, ao recrutar nazistas, ao proteger torturadores, ao mentir para a própria justiça. O que se ganha em segurança tática se perde em legitimidade moral. Isso cria um legado de cinismo que envenena a política por gerações, encenando que os princípios são negociáveis e que a justiça é apenas para os fracos. A história não é só um guia sobre como sobreviver, mas também sobre como vale a pena viver. Duas visões que partem dos mesmos fatos, mas chegam a conclusões radicalmente opostas. Deixamos que você, nosso ouvinte, decida qual ressoa mais com sua compreensão do mundo. Agradecemos a todos pela audiência e pela conexão. Continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais no @QuantumDocs e em nosso site estudos.quantumdocs.space. Agradecemos também a nossa audiência internacional, principalmente nos Estados Unidos, Europa e África. A história é frequentemente mais complexa do que parece à primeira vista. Até a próxima!